Doutora Sandra, uma honra enorme para a gente aqui da nossa associação receber a senhora para a gente bater esse papo aqui, né? Nesse projeto desse mês de maio, que a GMP preparou como homenagem, né, ao mês do Dia das Mães, e selecionamos aqui, escolhemos a dedo valorosos colegas, né, mães que inspiraram filhos e filhas. No caso da senhora, a senhora inspirou a sua filha, que hoje é promotora de justiça, né, com a sua carreira brilhante. Então a gente tem essa oportunidade de conversar um pouquinho para que os colegas conheçam a sua trajetória, né, como a senhora inspirou a sua filha e também inspirou todos nós, né? Então, conta pra gente um pouquinho, doutora, da sua trajetória, né? Como é que foi o início no Ministério Público, quais comarcas que a senhora passou? Bom dia, muito alegre de estar aqui na nossa associação com o colega Murata, que me fez esse convite para falar sobre esse sentimento de inspiração que move uma mãe ou uma filha, né, na escolha da carreira. Então, eu assim nunca pensei que eu fosse fonte de inspiração para minha filha. E também nunca pensei assim, vou ter uma filha promotora, ó, você vai estudar para ser promotora. Não, tudo foi acontecendo natural. Eu ingressei no Ministério Público em 81. Minha primeira comarca foi Turvânia, na região do Mato Grosso Goiano. De Turvânia, eu já fui para a região da Estrada de Ferro, que seria Leopoldo de Bulhões, aquele lá de Silvânia. E migrei para Pirenópolis, Anápolis, até chegar à capital. E aquela correria, né? Criando filho, apoio de mãe. Graças a Deus tive esse privilégio. E ainda, né, mamãe hoje está idosa. Hoje eu estou assim, eu que dou apoio para ela. Mas a minha filha, a Carla, a vocação, eu acredito que vem desde os 8 anos de idade. Quando ela começou a folhear escondidos meus processos criminais. E eu fiquei sabendo anos depois. Então ela e o irmão, o Zósimo Neto, meu caçula. A diferença é 1 ano e pouco entre eles, e os dois conversavam, e eu não via, não sei que horas que eles tinham acesso ao processo. Eu sei que era tudo físico, eu colocava ali na mesa e falava, olha, não mexam aqui. Então eu acho que quando tem essa proibição, parece que atiça a curiosidade, né? E assim ela escolheu direito, mas tudo bem, e concluiu o curso, fez estágio de conciliadora, fez estágio no Ministério Público de São Paulo. Ela formou em Franca e estagiou em Franca e fez concurso para assistente do Ministério Público lá em Ribeirão Preto, passou. Fiquei muito satisfeita, falei, olha, quem sabe, né, tá nascendo uma promotora. E ela resolveu enfrentar o concurso, não passou em Goiás e passou em Minas, logo depois passou em Minas. Ela ficou muito triste por não ter conseguido Goiás, mas depois eu acho que por estar no Ministério Público e estar gostando muito lá do estado de Minas Gerais, do Ministério Público Mineiro, das Gerais, né? E assim, eu acho que foi acontecendo. Agora, eu também me fiz a pergunta, se eu inspirei alguém, quem me inspirou? Aí fui rememorar e pensei que a minha inspiração veio também de, ainda adolescente, eu era colega da filha do Dr. Zé Pereira da Costa. A gente fazia o ginásio, na época falava ginásio, juntas, e nós éramos do mesmo grupo de trabalho. Então nós íamos lá para a casa do Dr. Zé Pereira e fazíamos os trabalhos na cartolina, nas canetinhas, tudo
artesanal, e nós éramos boas alunas. Estudávamos no Instituto de Educação. E aquela convivência, quem me levava para a escola era a esposa do Dr. José Pereira, Dona Maria, pessoa maravilhosa. E aí comecei também a frequentar a associação que estava sendo construída, vinha para o clube, tinha namorado, o namorado também frequentava, depois casamos e criamos os filhos, a parte de lazer toda aqui na GMP. Nossos programas, finais de semana, era o clube. E com isso, hoje, resumindo, meus 3 filhos são advogados, meu marido é agrônomo. E aconteceu assim. Estou muito satisfeita e de falar isso, de ter sido convidada. Eu acho que é bom a gente trocar essas ideias também com os colegas, para eles saberem da história nossa. Passado também é importante. É assim. Bacana demais, doutora. E é interessante, né? A senhora tem 3 filhos e os 3 foram para a área do direito, né? Seguindo os passos da senhora, né? Seu marido é agrônomo, né? Agrônomo. É isso. Mas os 3 tiveram a senhora como inspiração. E como é que foi compatibilizar, né, a complexa função, né, de ser promotora de justiça, procuradora de justiça, agora, compatibilizar com que eu sempre falo que para mim é das mais relevantes e complexas missões, que é ser mãe. Como é que foi compatibilizar a carreira com a figura de ser mãe? Eu acho que lá em casa é assim, todo mundo tem que trabalhar no serviço doméstico. Então, todo mundo tem que cooperar e isso facilita muito. E você acaba tendo, né, como se dedicar, o suporte que você tem, no caso foi da minha mãe, para ajudar com os meninos, minha irmã, era tipo assim, uma motorista, e aí me sobrava tempo para me dedicar. Então eu tive muito esse suporte e ficou mais fácil estudar. E assim a gente vai levando até hoje, cada um faz um pouco. Legal. Bom, a senhora disse que a sua filha Carla, ela mostrou, né, essa vocação para ser promotora de justiça desde os 8 anos de idade, né? E então não foi nenhuma surpresa quando ela escolheu, né, o curso de Direito, né, e o próprio estágio, né, enfim, seguir a carreira do Ministério Público. Mas como é que foi, se a senhora se lembra, como é que foi a reação da senhora quando veio a notícia da aprovação dela, né, nos concursos mais concorridos, né, do Ministério Público de Minas Gerais, quando veio, né, a notícia de que ela tomaria posse como promotora de justiça? Eu imagino que passou até um filme, né, na sua cabeça, né? A gente relembra a trajetória. Como é que foi essa reação? Foi assim, acabou que não foi tão surpresa, porque ela já vinha se dedicando e já vinha atuando, né? Como conciliadora, como assistente do Ministério Público em São Paulo. Então foi assim mais natural. Eu fiquei alegre por ter sido MPMG e dela ter conseguido uma vitória, uma conquista dela. Então isso é muito importante e não é por ser minha filha não, mas é uma excelente promotora. Ela atua no Tribunal do Júri, ela está em Unai atualmente e tem se destacado bastante, recebido muitos elogios pela atuação dela em plenário e ela é muito estudiosa. Olá, Murata. Olá, colegas associados da Associação Goiana do Ministério Público. Meu nome é Carla Feitosa de Paula Dias, tenho 36 anos, sou promotora de justiça no estado de Minas Gerais há 2 anos. Primeiramente, eu queria agradecer muito pelo convite, dizer que é uma honra para mim falar para a Associação Goiana do Ministério Público e também falar sobre um tema que me é muito caro, né? Que é sobre a minha escolha profissional, sobre como a minha mãe influenciou nessa escolha profissional
e agradeço muito o convite. Murata, eu posso dizer que 100% a carreira da minha mãe me influenciou na escolha do Ministério Público. Eu ainda me recordo, desde muito pequena, né, quando o prédio do Ministério Público era na sede do Fórum, no setor oeste, eu ia com a minha tia buscar minha mãe já tarde da noite, 7 horas da noite, no final do trabalho. E eu sempre via aquele entra e sai de gente nas dependências do fórum, policiais levando presos, juízes, advogados, e eu ficava sempre muito curiosa, né? Eu me recordo muito dessa questão ali na parte de baixo do estacionamento do fórum. Tinha uma dependência onde os presos ficavam aguardando as audiências, as custódias, né? E eu ficava ali no auge da minha infantilidade, né? Assim, do meu pensamento infantil, pensando, nossa, o que será que essas pessoas fizeram para estar ali, né? Então, eu sempre fui muito curiosa em relação àquilo que a minha mãe fazia, aquilo que ela trabalhava. E aí, eu ainda me recordo da minha mãe voltar, sempre carregando os processos físicos, né? Processos volumosos, na época ela era promotora criminal, e eu ficava sempre muito curiosa, né? E perguntei um dia para ela assim, mãe, o que é esse tanto de livro que você carrega, né? Aí ela me falou, essa é a história que levaram aquelas pessoas a estarem ali, né? Que no caso ela se referia às pessoas que estavam ali presas e tudo mais. Então eu sempre fui muito curiosa em relação àquilo que a minha mãe fazia. E me recordo também de vê-la muitas noites, muitas madrugadas, estudando processos e sempre fazendo aquilo ali com muita alegria, mesmo cansada, assim, muito atenta naquilo que ela vinha fazendo. E isso com certeza me motivou muito na escolha da profissão, né? Eu sempre me inspirei muito e pensava que eu queria ser como minha mãe era e fazer o que ela fazia. Então eu posso dizer que 100%, né? E depois eu fui amadurecendo, né? Entendendo melhor a ideia do que era um processo, enfim. E eu optei pelo curso de Direito e então posso dizer que 100% a carreira profissional da minha mãe influenciou na escolha da minha carreira como promotora de justiça. Ainda quando minha mãe trabalhava na atribuição de registros públicos, né, eu tenho muito na mente a memória de que ela se alegrava muito quando ela promovia encontros de pessoas que estavam sem documento, desconhecidas, que estavam aqui no estado de Goiás, pessoas com outras pessoas que estavam em outros estados, familiares. E ela ficava muito feliz de fazer aquilo, né? De resgatar a dignidade de pessoas que não possuíam documentos, não possuíam CPF. Então, eu me recordo muito dessa atuação e do quanto minha mãe se alegrava de promover esses encontros de famílias que foram desunidas por circunstâncias da vida. E ali, nesse contato, né? Eu me recordo que eu tive a dimensão de que o Ministério Público era um órgão que trabalhava com muitas atribuições e muitas atribuições importantes relacionadas a direitos humanos, relacionadas à dignidade das pessoas. Então eu tive uma compreensão muito maior, né? E aquilo me incentivou ainda mais a querer ser promotora de justiça. Também me recordo que ainda quando o tema não era muito debatido no nosso país, no início, quando estavam começando as discussões de pessoas transexuais, da questão da mudança de gênero, mudança de nome nos documentos, minha mãe enfrentou um caso desses, então me recordo muito dela se debruçando em livros para poder fundamentar melhor os pareceres, né, fundamentar melhor a própria convicção, né, que ainda não era um tema muito debatido no nosso país, e então eu tive essa magnitude do que poderia fazer um promotor de justiça. E nisso, né, Murata, relacionado às questões de como minha mãe compatibilizava o estudo com a maternidade, eu posso dizer que eu, sinceramente, ainda não sou mãe, né, mas eu
ficava pensando e ainda fico me perguntando como ela fazia aquilo com tanta sabedoria, com tanta maestria, porque ela sempre arrumava um jeito de ajudar a gente com os trabalhos da escola, de ajudar a gente nos estudos, né? Digo a gente, eu e meus irmãos. Então, mesmo em meio àquela alta quantidade de demandas que ela tinha para resolver em relação ao trabalho, eu me recordo e tenho muito essa questão da presença materna nos meus trabalhos da escola e nos incentivos ao estudo, né? Ela sempre foi a minha grande incentivadora e como mulher ela reforçava muito essa necessidade de estudar, de vencer pelos meus próprios méritos, né? E isso com certeza foi fundamental. Eu me recordo muito da minha mãe perguntando: você tem certeza disso? E eu falava: tenho certeza disso. Ela falava sempre, né, que eu era muito curiosa, né, que ou eu seria delegada ou eu seria promotora de justiça. E vê-la fazendo aquilo desde muito nova, né, porque quando eu nasci minha mãe já era promotora de justiça, eu não me imaginava fazendo outra coisa. Então, eu sempre me recordo dela me perguntar: você tem certeza disso? Porque ela sabe, já sabia àquela altura, né, as dificuldades da profissão, mas também as virtudes da profissão, né, que ao mesmo tempo que nós carregamos aí uma grande responsabilidade, também é uma satisfação muito grande ser promotora de justiça. Olha, no momento da aprovação, eu estava longe fisicamente da minha mãe, eu era analista do Ministério Público no estado de São Paulo, morava em Ribeirão Preto e o primeiro resultado que saiu foi do Ministério Público de Mato Grosso e me recordo que foi a primeira pessoa que eu pensei em ligar, com os olhos marejados, ainda eufórica, né, com aquele resultado. E aí eu me recordo que peguei o telefone tremendo, já estava tarde da noite e eu não estava esperando o resultado naquele dia, né? E liguei para minha mãe, acordei e falei: mãe, eu passei. Aí ela: o quê? Eu falei: eu passei, vou ser promotora de justiça. E do outro lado do telefone, assim, uma voz primeiro muda e depois uma voz embargada. Eu ainda me emociono de lembrar desse dia, porque foi um momento muito especial quando eu contei para ela que seguiria a carreira. Eu posso dizer que até nessa perspectiva de um promotor mais resolutivo, menos demandista, né? Minha mãe sempre pontuou que muitas coisas, né, o jurisdicionado, quando ele procura o Ministério Público, muitas coisas ali você resolve numa boa conversa, numa orientação, e isso não só com o jurisdicionado, mas também com autoridades, que a gente pode ter um diálogo aberto, um diálogo franco, e assim a gente consegue alinhar. Então eu posso dizer que nisso eu me inspiro muito na minha mãe, porque ela tem bastante esse papel de dialogar, de pontuar a importância de ouvir, né, todo mundo que entra na promotoria e principalmente de pensar na minha profissão como sendo um instrumento para melhorar a vida dos outros, né? Minha mãe sempre falou que quando eu passasse no Ministério Público, eu sentiria isso muito forte dentro de mim, como sinto, né, de que trata-se de um verdadeiro casamento com a profissão, né? Ela sempre falou muito sobre isso comigo e eu levo isso comigo até hoje, assim, de tentar ser melhor naquilo que eu faço, de dar o meu melhor naquilo que eu faço para ajudar e melhorar a vida das pessoas. Eu posso dizer que eu tenho ali uma melhor amiga que eu posso conversar sobre as dificuldades do trabalho, né? Perguntar se ela já enfrentou algum caso parecido. Já são mais de 40 anos na carreira do Ministério Público, né? No caso da minha mãe, eu ainda estou no começo de uma longa jornada e eu me baseio muito na experiência dela, troco muita ideia com ela,
naquilo que ela não pode me ajudar, ela sempre me orienta onde eu posso buscar essa informação, então é muito positivo. E sinto que, de alguma forma, essa diferença geracional entre nós, né, acaba contribuindo também para o papel dela como procuradora de justiça, porque com essas novas tecnologias, né, os novos debates, a gente sempre acaba discutindo sobre esses assuntos que estão em voga, sobre a jurisprudência, sobre casos recentes. Então, eu sinto que é muito positiva essa troca, principalmente de experiências, né? E eu vejo, Murata, como atualmente, né, eu estou numa promotoria que trabalha com o júri, a execução penal, como foi importante e é importante essa troca de experiências, esse diálogo e essa força, né, que a minha mãe me transmite, porque isso também é algo que eu carrego comigo, é um pouco dela dentro de mim, assim. Todas as vezes que eu estou atuando em casos difíceis, eu procuro pensar, né, como minha mãe, que é a minha grande inspiração, resolveria aquela questão. Então, eu posso dizer que a gente conversa bastante sobre a carreira e que esse diálogo é muito produtivo.